Bom, nosso ouvinte brincou agora há pouco sobre o prazo para você entregar a sua declaração do imposto de renda. Falou, ufa, tenho até semana que vem, pensei que terminava o prazo neste domingo. Mas de repente você pode aproveitar o fim de semana para fazer a sua declaração, não deixe para a última hora, né? Sabe como é? Imprevistos acontecem. Vai até o dia 31 de maio esse prazo para você enviar a sua declaração. E estamos na linha com o auditor fiscal da Receita, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior, que é supervisor do imposto de renda no estado de São Paulo. Vai tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes que ainda estão naquela situação de não terem enviado o documento. Ricardo Roberto, obrigada pela atenção com a Band News FM. Bom dia, como vai? Bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer falar aqui em nome da Receita Federal, né, para vocês aí, ouvintes aí da Band News. Mesmo com o prazo um pouquinho maior, tem gente que gosta de deixar para a última hora, né? Tivemos aí... a gente tem um balanço prévio de quantas declarações já foram enviadas, falta muita gente, é ainda característica do brasileiro deixar para os 45 do segundo tempo para enviar a declaração? Não, isso aí é um mito, né? Porque algumas pessoas acabam deixando para entregar um pouquinho mais perto do fim do prazo, né? Mas a gente já tem um balanço. Eu hoje já estou perto de 32 milhões de declarações entregues. Nós esperamos receber entre 38 e 39 milhões de declarações, então o brasileiro cumpriu a sua obrigação, a grande maioria já entregou. Algumas pessoas que tiveram problemas ou gostam de deixar um pouquinho mais para o fim do prazo, ainda tem tempo para entregar a sua declaração, e cada vez mais, com a Receita trazendo meios para facilitar a vida do contribuinte, como a declaração pré-preenchida, o contribuinte consegue fazer sua declaração bem rapidinho, né, sem maiores preocupações, então ele está ainda dentro do prazo, está num prazo folgado, vamos fazer esse fim de semana, né, para aproveitar o tempo disponível para entregar essa declaração e cumprir a sua obrigação tributária. Aliás, tem ouvinte escrevendo aqui falando, eu quero dar os parabéns para a declaração pré-preenchida, salvou e muito a minha declaração, elogiando, falando que deu tudo certo. Foi a novidade desse ano, né, tem sido a novidade, e também a possibilidade de você receber a restituição através do Pix. Explica pra gente, essas pessoas vão passar na frente, na fila, na hora de receber a restituição? Olha, a declaração pré-preenchida, ela já existe há alguns anos. Ela não é novidade em si mesmo. A grande novidade para esse ano é que eu consegui trazer muito mais informações para ela. Então, o contribuinte já podia usar essa declaração no ano passado, e já um número razoável já usou ano passado. Então, 7,6% dos declarantes usaram a pré-preenchida no ano passado. A nossa meta era esse ano atingir 25%, né? Então, um salto muito grande de contribuintes usando a pré-preenchida. Então, pelas nossas estatísticas aqui, eu tenho 22% dos contribuintes usando a pré-preenchida. Então, aumentou bastante, né? E essa pré-preenchida, para esse ano, ela trouxe outras informações, além das informações das suas fontes pagadoras, dos planos de saúde, trouxe também informações dos bancos, né, de cartórios. Então, cada vez é mais amplo o número de informações que trazem na pré-preenchida, e aí, quando o contribuinte usa essa opção, ele consegue já ter uma grande parte da sua declaração pronta, com informações que a Receita Federal já possui no seu sistema, então, a princípio, tudo correto. Eu sempre peço para o contribuinte verificar as informações que foram importadas na pré-preenchida. Se ele verificar algum erro, ou que está faltando alguma informação, ou ele corrige o erro, ou complementa essas informações. Tá? A grande novidade para esse ano mesmo foi a mudança na prioridade do recebimento da restituição, né? Muita gente falou que foi um fura-fila, não foi. Essa mudança da prioridade, ela simplesmente trouxe mais um item de prioridade. Até o ano passado eu tinha as prioridades legais, que eram os maiores de 80 anos, depois vinham os maiores de 60 anos e os portadores de doenças ou moléstias graves, em terceiro lugar vinha quem tinha maior fonte, o magistério. Esse ano, a grande novidade é que foi incluído um quarto item nessa lista. Então, depois de receber o maior de 80, o maior de 60, o portador de doença grave e o magistério, eu criei uma nova possibilidade, que é justamente quem utilizar a declaração pré-preenchida para fazer sua declaração ou optar por receber a restituição por Pix, vai ter a prioridade. Então, ele vai entrar na frente de todos os outros declarantes que não têm a prioridade legal e não utilizaram essas duas formas de preenchimento da declaração.
Bom, tem muitas dúvidas chegando aqui dos nossos ouvintes, é importante a gente compartilhar, porque às vezes a questão de um é de tantas outras pessoas, né? Dentre elas, a nossa Carla Bigato, que já deveria ter ido embora meia hora e tá aqui no estúdio aguardando, ansiosa, porque ela tem uma pergunta pessoal que pode ser a dúvida de outros ouvintes também, né, Carla? Fica à vontade. Bom dia, obrigada, viu, por nos atender aqui hoje. E eu queria saber, Ricardo, o seguinte, sobre retificar a informação. Eu já mandei o meu informe de rendimentos, então aquela coisa, o basicão já foi feito, mas eu fiz uma reforma no ano passado no meu apartamento e eu queria declarar esses valores da reforma do imóvel. É possível fazer isso depois? E como é que faz para declarar? Precisa de todos os recibos ali? Tem que digitalizar esses recibos? É difícil de fazer? Largo mão disso ou não? Bom dia, Carla. Bom dia. Quando você faz uma pergunta dessa, você me deixa feliz, porque você me dá a possibilidade de falar várias coisas, e é uma dúvida muito recorrente, né? Então, em primeiro lugar, o contribuinte, quando ele faz a sua declaração, entrega ela, e ele verifica posteriormente que cometeu um erro, ele precisa fazer uma declaração retificadora. Então, ele vai lá, no mesmo programa que ele fez sua declaração original, né? Ele corrige a informação ou acrescenta a informação que estava faltando e encaminha para a Receita. Ele preenche ela completamente, não vai só colocar as informações que estavam faltando, tem que preencher todinha, bonitinha, e aquela declaração retificadora, ela substitui integralmente aquela anteriormente que você apresentou, tá? Então, você tem um prazo de até 5 anos, né, para fazer essa retificadora. Então, se você já identificou essa falta da informação, você já pode retificar a qualquer momento, pode inclusive retificar agora, antes do fim do prazo. Se você já identificou o erro e fala, não, já vi lá, vai dar uma diferença na minha restituição, vai dar uma diferença no meu imposto a pagar, você já retifica antes mesmo do prazo, tá bom? A única limitação que eu tenho para retificar é que após o prazo, eu não posso mudar o modelo que eu optei. Então, se eu fiz utilizando as deduções legais, né, e eu retificar depois do prazo, eu não posso mudar para o desconto simplificado. Agora, se eu fizer até 31 de maio, que é o prazo dela, inclusive isso eu posso alterar, tá bom? Em relação à sua dúvida do imóvel, né, não existe correção monetária mais desde 1996. Então, o valor que eu coloco lá é o meu custo de aquisição, desde que eu comprei, e não vou atualizar valores. Uma das formas que a legislação permite que eu aumente um valor de um imóvel é quando eu faço reformas ou benfeitorias. Aí sim, aí eu vou acrescentar no meu imóvel o valor daquelas benfeitorias e eu preciso guardar essa documentação e ter a documentação que amparou aquele aumento. E é importante, essa documentação, eu não vou guardar ela só por 5 anos, eu tenho que guardar ela por 5 anos após a venda do meu imóvel. Então, um pouquinho maior o prazo que eu preciso guardar essa documentação da reforma do imóvel, tá bom? Muito bem. Eu preciso mandar esses recibos? Eu tenho que digitalizar ou o recibo em papel já vale? É só somar, declarar e já vale? A declaração, ela é informativa. Tá. Então, você só vai colocar os valores. A documentação, se a Receita pedir para você comprovar, aí você tem que ter guardado. Aí você deixa ela lá ou digitalizada, ou deixa ela lá em papel, não tem problema como você vai guardar. Mas, no primeiro momento, você só entrega a sua declaração informando a Receita. Se um dia a Receita precisar que você confirme essa informação, você tem que apresentar esse documento para a Receita. A famosa pastinha. Tá ótimo. Exatamente, Obrigada. é isso. Obrigada, Carla. Ó, tem outra pergunta aqui, ó, do Luiz, referente ao convênio médico, também uma dúvida recorrente. Referente à declaração, eu pago o convênio médico em desconto em folha de pagamento, para o meu filho, minha filha e esposa. Mas, no informe de rendimento, esses valores vêm separados por CPF deles. Mas sou eu que pago. Não posso fazer na minha declaração? É o Luiz que pergunta. Não, Luiz, olha só. A declaração, ela tem uma forma um pouco lógica de ser feita, né? E as deduções, a legislação fala que eu só posso deduzir as deduções as despesas que eu tive comigo e com meus dependentes. Então, se a sua esposa, ela configura na sua declaração como sua dependente, seus filhos também, essa despesa médica que você pagou pode estar na sua declaração. Agora, se todos eles fazem declarações em separado, né, você não pode aproveitar essa despesa médica, embora você tenha arcado com o custo dessa despesa, você, infelizmente, não pode deduzir. Outra pergunta que chega. Bom dia, trabalhei sem registro, mas com salário fixo. Como declarar? Bom, precisa ver exatamente o tipo de contrato que você tinha com esse seu empregador, né? Se você trabalhou como autônomo, né? Ele era obrigado a fazer
a retenção do seu valor e indicar isso embora você às vezes não tenha um contrato de registrado profissionalmente, mas você é um autônomo, ele faz a retenção, né, e informa para a Receita que fez aquilo te pagando como autônomo, tá? Caso não tenha feito isso, existem algumas infrações da legislação do direito do trabalho, e aí são questões que não competem ao imposto de renda. Mas para o imposto de renda, você recebeu aquele valor, não importa se o empregador fez o registro, se ele fez a dedução, você declara isso, e aí você, na hora do ajuste, se por acaso der algum imposto a pagar, você faz as suas contas com a Receita Federal. Alexandre, nosso ouvinte, quer saber, condomínio, um prédio residencial com 32 apartamentos, precisa declarar imposto de renda? Bom, o condomínio, ele é uma ficção jurídica, né, e o condomínio tem seus recebimentos. Aí já não vamos misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Isso. Então o condomínio ele vai ter as obrigações dele, ele vai ter que prestar as informações dele, mas não tem nada a ver com essa declaração que a gente faz agora da pessoa física até dia 31 de maio. Ciber quer saber, devo declarar a despesa com pós-graduação no meu imposto de renda? Bom, a despesa com pós-graduação, ela é uma despesa que é dedutível. Então, você tem que declarar essa despesa e se você fizer a sua declaração utilizando as deduções legais, você vai poder deduzir essa despesa que você fez. É lógico que a despesa com educação, ela tem um limite, que esse limite é até R$ 3.561,50 por ano, né? Então, até isso você vai poder deduzir na sua declaração. Então, você vai ainda melhorar a sua declaração para você ter mais imposto a restituir se você usar as deduções legais. E mais uma, antes da gente ir para o nosso noticiário local, lembrando que a gente vai continuar essa conversa sobre imposto de renda, mas dá tempo ainda de responder mais uma. Eu vendi um carro em novembro do ano passado, diz aqui o Alan. Em novembro do ano passado vendi o carro, mas a transferência só foi realizada em março deste ano. Eu dou baixa no veículo nessa declaração ou na próxima? Mesma pergunta vale para a renda obtida por essa venda. Isso. A pessoa física, ela é sempre pelo regime de caixa. Então, se você vendeu esse carro no ano passado, e isso serve para um imóvel, serve para qualquer outro bem, e você já recebeu esse valor, né, e você já fez um contrato de venda desse carro lá, embora não tenha feito o registro, a transferência, né, tanto do carro como do imóvel, o negócio jurídico foi feito aquela data lá no ano anterior. Então, a partir dessa data, você já não o carro já não é mais propriedade sua, né, porque você foi transferida essa propriedade naquele contrato e faltou só uma mera formalidade administrativa. Então, você já dá baixa desse carro nesse ano, porque o dinheiro já entrou, inclusive, na sua conta no ano passado, né, e sempre assim, uma venda, ela nunca é feita na hora da declaração, apuração, se houve ganho ou não. Tá? Embora eu declare agora na declaração essa venda, o imposto eu faço conforme eu tenho os recebimentos dos valores da venda desses bens ou direitos.